tudo. Opa, estamos no ar. Olha, conseguimos aqui. Olá, pessoal. Que bom estar aqui de volta com vocês. Não sei se quem puder ir chegando e contando aqui para a gente se está conseguindo entrar no nosso link. Por favor, quem puder dar um retorno para a gente, vai dando retorno aqui, que a gente está fazendo uns pequenos ajustes aqui iniciais, uns ajustes técnicos. Bom, espero que seja tudo certo, todo mundo vai conseguir ouvir a gente. Olá, pessoal, que bom estar aqui de volta, né? Mais um Papo de Pandemia no ar, essa 15ª edição do Papo de Pandemia. Né? Quem for chegando aí para acompanhar a nossa live de hoje, a gente tem um assunto super bacana para falar aqui hoje, um assunto muito sério, muito importante, e que acho que interessa muita gente, interessa principalmente aí aos pais, mães, educadores, avós, tios, todo mundo que tem aí essa missão difícil de ajudar a educar, né? Ajudar a ensinar crianças e adolescentes. E também preocupadas aí com a saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, durante o período da pandemia. Bom, quem entrar aqui na live, por favor, peço que nos dê um feedback, porque nós entramos com um pouquinho de atraso, não sei se alguém estava entrando e perdeu o link, mas nós já estamos aqui. Bom, meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e sou editora do portal Vida e Ação. Para participar com a gente dessa live de hoje, a gente traz aqui a médica psiquiatra e a médica pediatra e neuropsiquiatra, a doutora Jéssica Morim, que ela é especializada em saúde mental e desenvolvimento infantil. Bom, quem estiver chegando aqui, por favor, dê um alô. Muito obrigada, doutora, de estar aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que bom. Gente, a doutora Jéssica, ela é uma das mais respeitadas aí, neuropsiquiatras que trabalha com crianças, né, no país. Ela tem um trabalho muito bacana, a gente tem, inclusive, alguns materiais sobre ela lá no nosso site, no nosso portal, vidaeação.com.br. Quem puder, acompanhe. Ela também é especializada em atendimento ao autismo, e ela aceitou o nosso convite hoje aqui para a gente tratar desse assunto que é tão intrigante, né? A infância confinada, afinal de contas, é uma birra, é um estresse causado por essa pandemia, ou é, de fato, algum transtorno mais sério que precisa ser olhado com mais atenção nas nossas crianças e nossos adolescentes, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite aqui hoje, estar aqui com a gente. Doutora Jéssica, esperamos aqui que a senhora possa compartilhar com a gente conhecimentos que são fundamentais aí para ajudar principalmente pais, educadores, né, nessa difícil tarefa de atravessar essa fase tão difícil que a gente está vivendo, não é isso, doutora? Está complicado, né? 5 meses já, né, doutora? 5 meses confinados, 5 meses sem amigos, 5 meses sem parque, 5 meses sem escola, 5 meses sem avós, 5 meses sem professores particulares, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, professores de suporte, pais e filhos. Cada dia mais juntos, atravessando esse momento muito difícil. E aí, você falou no início da combinação de fatores. É birra, é dificuldade escolar, é estresse, ansiedade. Eu acho que é uma combinação disso tudo com um final que é muito complicado. Que, na realidade, a gente não sabe nem o final, né? Com esse momento que nós estamos vivendo, essa combinação de fatores com esse momento extremamente complicado para todos, seja crianças, seja adultos, para todos nós. Sim, com certeza, nós adultos estamos, né, custando a entender o que está acontecendo, se passando, estamos sofrendo muito na nossa última... Teve um break que a Rose estava falando sobre a gente... Opa, caiu aqui, eu consegui já voltar. Sim, voltei.
Você tá eu te avisei, podia acontecer. Tudo acontece quando a gente não está, né? Não, é assim mesmo. Não, sem Mas ainda bem que a gente já estava prevendo que podia acontecer algum imprevisto. E aí Eu só queria saber quem está entrando aqui, quem estiver entrando aí na live, para dizer para a gente se está chegando bem, porque eu estou ouvindo uma certa microfonia. Eu vou tirar aqui meu fone, vou botar de novo, para ver se vai chegar melhor. Eu estou ouvindo você muito bem. Mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo, a gente vai se adaptando. Ao vivo é emoção. É com emoção. É com emoção, com muita emoção. Aliás, e o aí que a gente mais põe, né, doutora? É a emoção, desde que começou isso tudo, que a gente tem uma montanha-russa de emoções, né? Olha... E a dificuldade está exatamente em lidar com essas emoções, não é? Verdade. Muito difícil, a gente tem que aprender a cada dia. Gente, então, olha, quero agradecer aí quem for chegando, por favor, quem for chegando para a nossa live de hoje, deixa aqui, por favor, o seu feedback, dizendo que está recebendo bem nosso som, a nossa imagem, porque a gente teve um probleminha técnico aí na abertura. Peço que vocês me digam se está chegando tudo bem para vocês. Bom, a gente vai receber aqui ao longo dessa conversa também sugestões de perguntas das pessoas que têm alguma dúvida para perguntar aqui para a doutora Jéssica Dorim. Eu queria falar para vocês o seguinte, muita gente às vezes não conhece o Papo de Pandemia, entra pela primeira vez, então a gente explica, né? O Papo de Pandemia, ele é um projeto do nosso portal de ideação, que a gente criou em julho desse ano, aí, em plena pandemia, na ocasião que a gente fez 4 anos do nosso site Videação, que é um site voltado para saúde, bem-estar, qualidade de vida, né, sustentabilidade. E a ideia da gente fazer esse bate-papo aqui é sempre trazer, aproximar mais do nosso público, né, interagir assim, de uma maneira mais simples, mais leve, mais descontraída, e fazer com que as pessoas se sintam à vontade para elas participarem, para elas perguntarem, né? Os médicos e outros profissionais de saúde que participam aqui com a gente, eles têm a maior paciência de nos explicar, né, explicar para nós leigos como é que as coisas funcionam. Então, o nosso papo é justamente para isso, é para bater um papo mesmo, trazer o conhecimento dessas pessoas tão renomadas para compartilhar com a gente e a gente poder aprender um pouquinho mais e talvez até diminuir nossas dores, né, nossas angústias aí nesse período de pandemia. Bom, e além de entrevistar especialistas, a gente também traz aqui alguns depoimentos, né, de pessoas, histórias bacanas aí de pessoas que têm histórias de resiliência, de reinvenção, de superação, para compartilhar com a gente aqui. Então, a gente tem hoje um papo exclusivo aqui com a doutora Jéssica, mas geralmente a gente traz aqui 2 ou 3 convidados, trazendo outros assuntos também para a gente, outras histórias para compartilhar com a gente. Então, quem estiver entrando aí, por favor, deixe sua mensagenzinha aqui para a gente, para saber se a gente está tudo bem, se está chegando bem para vocês, ok? Gente, olha, a doutora Jéssica, ela aceitou aqui estar com a gente hoje, para ela explicar para a gente quando é que a criança está enfrentando uma dificuldade de aprendizagem, afinal de contas, elas estão tendo que estudar dentro de casa, é um cenário inimaginável até há certo tempo atrás, né? Ou se de fato elas sofrem de um transtorno de aprendizagem. E quando é que a falta de um diagnóstico correto, né, nesse transtorno, pode levar a um outro tipo de transtorno comportamental mais severo, uma depressão, ou até um ataque de pânico, ou ansiedade, ou mesmo outras questões como baixa autoestima, enfim, outras questões que precisam ser trabalhadas melhor com essas crianças e com esses adolescentes. Bom, e ela tem aí, a doutora Jéssica tem enfrentado aí esses problemas aí diariamente no consultório dela. Ela tem consultório em Campos dos Goytacazes, gente. Minha terrinha, fiquei lá um tempo, lá em Campos dos Goytacazes, mas eu sou de Itaperuna, que ela também está presente em Itaperuna. Uma felicidade falar com o pessoal de Itaperuna também, que é minha cidade. E ela atende muito atendimento online, porque hoje todos os médicos aí estão, né, fazendo atendimento online, então ela não está parando. Oi? Uhum. Nós estamos fazendo atendimento online, sim, e o que tem sido uma grande vantagem, exatamente para as pessoas que moram longe,
né, Rose? Exatamente, é. Assistidos. As pessoas não estão conseguindo ir para o atendimento presencial, né? E é uma grande vantagem a telemedicina, chegou para a gente para ampliar o acesso das pessoas à saúde, e isso tem sido muito bom, né, doutora? Foi o que uma vantagem que a pandemia trouxe para a gente, foi essa possibilidade de abrir para que mais profissionais possam chegar cada vez mais longe, não é? Exatamente. Sem desassistido a qualquer distância. Isso é uma coisa que tem acontecido no trabalho também, eu não trabalho apenas em consultório particular, eu trabalho em CAPS e atendendo crianças também nos CAPS infantis, e esse tem sido um trabalho que os psicólogos e os médicos têm feito também, a assistência online via telefone para esses pacientes. Então, de qualquer forma, seja nos consultórios populares ou nos atendimentos de SUS, os pacientes, crianças e adultos, não têm ficado desassistidos em termos de saúde mental. Isso é uma coisa bastante legal que a gente, dos atendimentos de SUS, tem feito, essa adaptação que nós conseguimos fazer. Os pacientes não estão ficando desassistidos, as medicações têm sido prescritas, nós deixamos as receitas e fazemos o atendimento online. Então, esse suporte, graças a Deus, nós estamos conseguindo prestar, tá? Eu acho que isso vai ser um diferencial no desfecho dessa situação catastrófica que nós estamos passando. Você abordou a questão do diagnóstico dos transtornos de aprendizagem e da associação ou não com distúrbios, dificuldades escolares e transtornos comportamentais. O que Sim. a gente estava falando... Oi, você está me ouvindo, Rose? Estou te ouvindo bem. O que a gente estava conversando é exatamente sobre do desenvolver dos transtornos comportamentais nesse momento. Como eu falei, nós temos crianças com dificuldades escolares e temos crianças que não têm dificuldades escolares, mas podem desenvolver, por quê? Por estarem sozinhas, por estarem se adaptando a uma nova realidade. Por terem, ocasionalmente, você é uma criança que tem algum problema clínico, um exemplo, como eu te falei, uma criança que tem um problema de visão ou um problema de audição, e que anteriormente ela não teria esse problema, não teria dificuldade escolar. Isso se manifesta agora, por quê? Porque ela tem que ficar mais tempo em frente à tela do computador ou à tela do telefone, isso se manifesta, isso vai gerar uma ansiedade e pode virar um transtorno comportamental. Então, são várias avaliações diferentes que você precisa fazer para você chegar ao diagnóstico dessa criança. E, com certeza, como que tem acontecido? As crianças ficam em frente às telas, certo? Seja computadores ou notebooks ou telefones, ficam em frente às telas. Precisam, né? Bastante tempo. Estão ficando bastante tempo, né, doutora? Telas, precisam fazer atividades com tempo cronometrado. Isso em quem já tem um transtorno de ansiedade prévio, mesmo que seja pouco expressivo, isso é um gerador de ansiedade, porque isso remete a você conseguir ter um resultado, certo? E você ter esse resultado num espaço de tempo curto, em frente a todos os seus colegas. Acaba virando uma competição, não é? E as crianças são cruéis. Não é? As crianças são cruéis. Exatamente. Entre eles não perdoam, né? Eles não perdoam. Então, é aquela coleguinha que no primeiro dia fica para o final, no segundo dia fica para o final, no terceiro dia ela já é aquela coleguinha que não se dá bem, é aquela coleguinha que vai atrasar todo mundo, é aquela coleguinha que não consegue aprender. Isso acaba virando um estigma para essas crianças, certo? E acaba virando um trauma e pode acabar se tornando um transtorno comportamental. Isso tem acontecido muito. Eu já tive isso em várias faixas etárias. Eu tenho crianças de 6, 7 anos que não conseguem alfabetizar porque estão totalmente sem suporte, e eu tenho adolescentes de 13, 14 anos. Eu tive um menino com uma tentativa de suicídio, já, uma overdose de medicamentos, que tomou o remédio da mãe porque não aguentava dar conta de tanta matéria em termos de segundo grau, e ele acabava sendo zoado pelos colegas. Certo? Era um menino que nunca tinha tido... difícil, hein? Sim, um menino que nunca tinha tido problema nenhum e que acabou sendo internado com uma
overdose de medicamento por tentativa de suicídio. Então, isso fica esse sinal de alerta. Qualquer alteração comportamental, preste atenção no seu filho e valorize as queixas dele, certo? Essas crianças estão sofrendo, como eu falei, essas crianças estão sozinhas em frente às telas, tentando fazer uma coisa que é extremamente difícil, não é? E só tem as mães como ajuda. Então, assim, preste atenção no seu filho e não se acanhe em buscar ajuda, em buscar um help, buscar uma ajuda, buscar um suporte. Esse é o momento agora. Não deixe a coisa agravar e acontecer como tem acontecido, como tem chegado para mim no consultório. Certo? Sim, não, é alarmante. Essa conversa que a gente estava tendo antes da nossa live aqui, eu fiquei realmente muito impressionada. Esse caso desse adolescente aí, né, tentar tirar a própria vida, são questões muito sérias, muito preocupantes. Doutora, eu queria trazer aqui para a senhora, aqui, um pouquinho antes da gente entrar na nossa live aqui, a gente nós recebemos na redação do Videação uns dados de uma pesquisa que o Unicef fez, porque ontem, né, dia 24 de agosto, a gente teve o Dia da Infância, né, que é uma data criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, para promover uma reflexão aí sobre as condições de trabalho aí, né, as condições em que estão vivendo as nossas crianças, nossos meninos e meninas aqui no Brasil, né? E é um dia que traz para a gente, convida a sociedade inteira a se colocar e pensar na infância como realmente uma prioridade que deve ser, né? Principalmente em relação a questões de saúde e ao seu desenvolvimento como indivíduo, né? Como ser humano. E em meio a esse cenário de pandemia mundial do novo coronavírus, parece que não temos muito aí que comemorar quando o assunto é o futuro da nossa nação, né, doutora? Poucas horas atrás a gente recebeu essa pesquisa mostra o seguinte, que eu não sei se todo mundo já está assistindo, está lá no nosso site também, quem entrar lá no videação.com.br, vai encontrar essa matéria lá que está em destaque no nosso portal. Essa pesquisa diz o seguinte, foi feita com famílias, né, que têm crianças ou adolescentes menores de 18 anos. Mostra que essas famílias são as mais impactadas pela crise provocada pela Covid-19 aqui no Brasil. Né? A pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em crianças e adolescentes, realizada pelo IBOP em todo o país, ela mostra que essas famílias, né, que têm crianças e adolescentes, elas tiveram uma redução de rendimentos, ficaram sujeitas a insegurança alimentar, inclusive a fome, entre outros desafios aí, que a gente, infelizmente, tem que enfrentar com esse aguçamento das nossas questões sociais, que, infelizmente, já eram graves e elas se aprofundam ainda mais. E na educação, a gente percebeu aí que a pandemia mudou totalmente a rotina das crianças, adolescentes e das famílias como um todo. Né? Com o fechamento das escolas, o Unicef estima que 44 milhões de meninos e meninas ficaram longe das salas de aula no país inteiro. O cenário, no entanto, não quer dizer que todos ficaram sem aulas, porque, segundo a pesquisa, 91% dos brasileiros que moram com crianças ou adolescentes de 4 a 17 anos, que estavam matriculados nas escolas antes da pandemia, afirmaram que eles continuaram realizando em casa as atividades escolares durante esse período. Né? Mas 9% das crianças e adolescentes que estavam na escola antes da pandemia não conseguiram continuar as atividades em casa, ficaram totalmente excluídos aí desse ambiente, né, de aprendizagem. Os resultados só mostram, deixam claro que o acesso aos direitos ele ocorre de forma um pouco desigual ainda no Brasil. Né? E entre quem conseguiu continuar estudando, né, nesse período, a maioria passou a realizar atividades pela internet, né? 97% de estudantes em escolas particulares, 81% nas escolas públicas, mas o nível de frequência mostra algumas divergências aí. Nos 5 dias das semanas anteriores à pesquisa, 63% dos estudantes recebiam tarefas e atividades escolares, enquanto 12% não recebiam tarefa nenhuma, e 6% recebiam apenas 6% somente em apenas um dia da semana. Ou seja, ficaram aí à margem do processo de aprendizagem. E isso é uma coisa que hoje preocupa muito os pais
e educadores. Como, o que essas crianças estão conseguindo aprender? Como é que vai ser o futuro dessas crianças? Então, doutora Jéssica, diante desse cenário aí alarmante que o Unicef nos traz hoje, né, com esses dados, né, com essa pesquisa aí, mostrando que os desafios são muitos para a gente garantir um futuro melhor para essa geração aí de filhos da Covid, né, dessa fase que a gente está vivendo. Sim, já estava ruim para os adultos. Se já estava ruim para os adultos, que dirá para os adolescentes, para as crianças, né? Então, nesse cenário de grandes adversidades, várias entidades já estão alertando, né, para uma epidemia de doenças mentais, com ênfase principalmente na depressão e na ansiedade. Eu queria te perguntar, na sua opinião, o que a gente pode esperar do futuro dessas crianças e que impactos esse isolamento social pode causar na saúde mental das crianças e adolescentes, doutora? Como eu falei para você, eu acho que nós temos... só essa pergunta, só essa pesquisa já dá uma live inteira. Verdade. É verdade, porque são muitos fatores relacionados ao coronavírus. Não é só a escola. Você iniciou a sua fala falando sobre as dificuldades financeiras, as perdas financeiras, certo? Essas perdas financeiras levam a um prejuízo de forma global, como você mesmo falou. São crianças que não estão tendo o que comer. Além de não ter o que comer, você tem o medo de adoecer, que vem até antes do medo de não ter o que comer. Desde o início, o trauma e a ansiedade gerado pela presença do vírus. Por quê? Porque eu não sabia se eu ia pegar essa doença e ia morrer daqui a uma semana. Como a gente ainda não tem essa certeza. Então, só aí você já tem 2 geradores de ansiedade. O gerador de ansiedade pela própria doença, o gerador de ansiedade causado pela crise financeira, de eu não saber se eu vou ter comida e vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, certo? O gerador de depressão, de ansiedade e depressão nos pais de família, que são os responsáveis, que não sabem se vão conseguir continuar com o sustento dessa família. Nós somos seres, o ser humano é um ser que vive em sociedade. Isolamento social, para nós, já é um fator deflagrador de ansiedade. Uhum. Não é só eu, já tenho 4 fatores deflagradores de ansiedade. O 5º vem a escola. Lidar com as dificuldades de ter, certo? Então, só aí de forma geral, certo? Mais um gerador de ansiedade. Então, se a gente for colocar isso num cesto, você tem um momento em que realmente você não sabe qual vai ser o futuro dessas crianças. E não apenas dessas crianças, qual vai ser o futuro dessa sociedade. Sim. Como que nós vivemos em 2021? Como vai ser esse nosso próximo futuro? Essa nova realidade, o novo normal, como todo mundo fala, certo? A Unicef e a OMS já fala que o adoecimento, a morte por doenças mentais vai ter um índice maior do que o índice de mortalidade causado pelo Covid. E não apenas, certo? Chama atenção, a gente vai entrar mês que vem, já é o Setembro Amarelo, onde a gente fala o mês de prevenção de suicídio, não é? Sim. O índice de suicídios aumentou muito. As crises e outro fator de estresse, de ansiedade, a violência doméstica é um fator que a gente não pode deixar de falar. Os pais estão confinados em casa, sem dinheiro, sem trabalho, sem comida, sem socializar, sem conseguir sair de casa, tendo que se virar como professores, certo? E cuidadores. Né? Então, você tem um índice maior de violência infantil e violência familiar. Então, o que vai acontecer em 2021? Não é? Então, são muitos fatores de adoecimento. Pode esperar. O que a gente pode esperar? Eu não sou... assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu sempre espero o melhor. Mas a gente tem que
nós precisamos nos precavermos, nós precisamos cuidar, já pensar nesse futuro, cuidar dessas pessoas, não apenas das crianças, nós precisamos cuidar desses indivíduos. Vai existir, vai acontecer uma pandemia de doença mental que vai ser muito pior do que a pandemia do coronavírus. Essa pandemia já está se anunciando, certo? Os quadros psiquiátricos vão surgir e vão seguir se agravando. Então, nós precisamos nos precaver, precisamos cuidar dessa população. Se nós quisermos realmente um futuro, mas precisamos nos precaver. O adoecimento mental, a saúde mental, vai ser o grande ponto do próximo ano, de 2021, com certeza. Sim, vai ser a grande sequela que a Covid vai nos deixar, infelizmente, né, doutora? Uma grande sequela. Além de todas que nós já temos, essa sequela emocional e mental vai ser um grande desafio aí para nós todos, né? Doutora, eu queria também perguntar para você o seguinte: de uma hora para outra, as famílias foram obrigadas a conviver com uma outra realidade, né? Então, ficando mais tempo dentro de casa, tendo até mesmo que acompanhar mais de perto os filhos nessa difícil tarefa que é ensinar, porque isso não é para qualquer um, né? Vamos combinar que nossos professores são maravilhosos e a gente tem que agradecer todos os dias pela existência deles, porque eles são profissionais preparados para receber nossos filhos. E, infelizmente, você ter essa tarefa de uma hora para outra dentro de casa, nem todo mundo está preparado, né? Então, se as crianças também tiveram que passar a assimilar novas formas de aprendizagem, totalmente online, sem contato físico, e muitas vezes sem essa orientação, como a senhora chegou a falar para a gente aqui mais no início. Então, quando é que a criança está enfrentando, como a gente pode entender que uma criança está enfrentando uma dificuldade de aprendizagem por conta desse ambiente, que é um ambiente diferente, um ambiente digital, ou se ela, de fato, ela tem um transtorno de aprendizagem? Como é que a gente diferencia isso? E quando, assim, a falta de diagnóstico correto na existência de um transtorno de aprendizagem pode levar a um outro transtorno comportamental, desculpe, mais grave? É muito importante, assim, eu falo que pais estão muitas vezes conhecendo os filhos agora, não é? Porque antigamente as crianças, principalmente na educação infantil, as crianças ficam um tempo maior na escola e quando você tem alguma dificuldade, essas crianças têm um suporte, seja de sala de recurso, psicopedagoga, e os pais agora estão reconhecendo as crianças, estão conhecendo esse momento e fazendo mais diagnósticos dos transtornos comportamentais. O importante é falar o seguinte: são duas situações diferentes. Você tem os transtornos de aprendizado, certo? Que está ligado às habilidades, às aquisições de aprendizado, a leitura, a escrita e a matemática, dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia, e você tem as dificuldades escolares. As dificuldades escolares são os sintomas, certo? E os transtornos são as patologias. As dificuldades escolares, elas podem ser causadas pelos transtornos de aprendizagem, dificuldades de leitura, escrita e matemática, ou por outras condições clínicas. Por exemplo, se eu tenho uma criança que está vivendo a separação dos pais, eu tenho uma criança que pode estar entrando no quadro depressivo, certo? Essa criança não vai ter o mesmo rendimento escolar de uma criança que não tem nenhuma dificuldade social. Se eu tenho uma criança, por exemplo, que vive numa comunidade onde ela não tem, um exemplo, uma comunidade que tem uma certo maior grau de violência, essa criança ela vai viver sobre ansiedade, certo? Permanentemente ansiosa. A criança, com certeza, não vai ter o mesmo rendimento escolar de uma criança que não tenha essa característica. Então, para você fazer o diagnóstico do transtorno de aprendizagem ou de uma dificuldade escolar diversa, certo? Você precisa de um neuropsiquiatra profissional em psiquiatria infantil. É muito importante você fazer
fazer a avaliação completa dessa criança, certo? Para você conseguir diagnosticar de forma correta o que está acontecendo. Além disso, você tem crianças com TDAH, crianças com transtornos, outros transtornos comportamentais que não TDAH, mas que podem também causar dificuldades escolares. Crianças com transtornos de humor, por exemplo, criança com transtorno bipolar, são crianças que podem ter o diagnóstico diferencial de TDAH e isso não ser tratado com o metilfenidato, medicamento mais comum. Então, para você fazer esse diagnóstico, é importante você fazer a avaliação neuropsiquiátrica com um psiquiatra infantil, que entenda a dinâmica familiar, a dinâmica onde aquela criança está inserida. Porque uma dificuldade de aprendizado vai muito além de uma hiperatividade ou uma dificuldade de leitura. É um diagnóstico complexo, muitas vezes multiprofissional, e não é simples. O que, infelizmente, tem acontecido, Rose, as professoras entenderem, lógico que não são todas, de forma alguma não quero generalizar. Você pensar que toda criança levada ou bagunceira tem TDAH e precisa tomar remédio. Não é assim. Nem sempre a criança não é levada e não é bagunceira. O que está acontecendo é um entorno, é uma questão social, certo? Que está fazendo aquela criança sofrer e está levando ela a ter dificuldade. Ela está pedindo ajuda. É um produto do meio, né? A criança é um produto do meio, né? Ela está dentro de um ambiente familiar. De onde ela está inserida, exatamente. A criança reflete de onde ela está inserida. Por isso que criança, você não medica, você tem que avaliar muito bem antes de medicar, certo? Não é qualquer dificuldade escolar, não é qualquer transtorno escolar que tem que ser medicado. A imensa maioria deles não tem que ser medicado, tem que ser avaliado e estudado. E o diagnóstico tem que ser correto. Doutora, a senhora falando agora sobre isso, eu quero puxar também esse assunto. Tem muitas pessoas, há um movimento muito grande contra a medicalização, né, de crianças. O que a senhora pensa a esse respeito? A senhora acha que nossas crianças e adolescentes estão sendo medicados demais, ou de menos, ou há casos que sim, necessitam ser medicalizados? O remédio, a neuropsiquiatria infantil, eu costumo dizer que a gente tem o dom de modificar futuros. Quando você faz o diagnóstico correto e você intervém de forma correta, sem remédio, e consegue mudar essa criança, certo? Consegue mudar o futuro, você vê aquela criança virar um adulto produtivo, feliz, desabrochar. Isso é, assim, maravilhoso para quem faz neuropsiquiatria infantil. Não existe medicalização em excesso. Como eu falei com você, Rose, quando o remédio ele é necessário, ele modifica o futuro da criança. Certo. É de caso a caso, né? Tem que ser avaliado... Por quem tem essa capacidade de avaliar, né? Isso aí. Você tem que ter muita dificuldade em fazer esse diagnóstico, certo? Intervir com o medicamento correto na menor dose necessária. Criança é sempre assim. Se for necessário medicar, use a menor dose possível e a menor quantidade de medicamentos. E a criança, quando você intervém de forma correta, que você medica dessa forma e você começa com terapia, você modifica o futuro dessa criança. São crianças que, com certeza, você dá a alta e você muda aquele futuro. Crianças com transtorno de ansiedade, crianças com transtornos depressivos, mesmo um TDAH, que você precise medicar, você vai mudar aquele destino. Certo, então é de caso a caso, né, doutora? Agora, eu queria te perguntar uma coisa seguinte, muitos pais, né, eles têm relatado que os filhos estão mais tensos, mais estressados, alguns desanimados, com problemas de insônia, ficando muito tempo na frente de um celular, estão se desligando, parece que estão se desligando do mundo, principalmente os adolescentes, né?
Teve uma mãe que relatou que a filha adolescente de 14 anos rói todas as unhas das mãos, dos pés, provoca até lesões nos lábios, puxando a pelezinha do lábio, né? Tanto nervoso, tanta ansiedade. A senhora acha que o isolamento social em si, ele é capaz de deflagrar transtornos mentais mais graves, ou eles apenas acentuam aquilo que já existia? Quer dizer, eram quadros psíquicos até então não diagnosticados ou não, doutora? Na realidade, os transtornos comportamentais, os transtornos neuropsiquiátricos, você tem um terreno e um fator deflagrador, não é? Com certeza, o isolamento social é um fator deflagrador. Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, nós somos seres humanos gregários. Nós vivemos, nós somos feitos para vivermos em sociedade. E essas crianças perderam tudo e tem que ainda lidar com todas essas perdas. Isso é um fator gerador de ansiedade, certo? Essa criança que está, com certeza, roendo a unha, ela está sofrendo e ela precisa de ajuda, não é? A gente precisa ajudar para ela poder passar por esse momento, para lá na frente ela saber lidar com as futuras adversidades que vão vir. Por isso que é imprescindível psicoterapia durante o tratamento neuropsiquiátrico. A criança, ela é um ser em formação. A criança, ela tem um cérebro que está fazendo conexões o tempo inteiro. O remédio ajuda, mas o que vai fazer ela mudar a forma de pensar e enxergar os problemas vai ser a psicoterapia. Então, sempre psicoterapia e tratamento medicamentoso quando necessário. Mas existem muitas vezes você não precisa de remédio em criança, só psicoterapia. Você tentar, de alguma forma, fazer a criança enxergar os problemas de uma forma diferente, né? Você aumentar a resiliência. O que faz o paciente adoecer realmente é essa falta de resiliência, é a forma alterada da percepção da realidade. Não é? Não estou falando de Covid, porque a realidade do Covid é uma realidade catastrófica. Mas, catastrófica para todos nós, imagina para eles que estão em formação, né? Mas, por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade que é gerado, por exemplo, por uma prova que vai acontecer daqui a uma semana. Eu tenho crianças que adoecem por provas, fazem fobias, fazem síndrome do pânico por prova. E aí eu converso com as mães, a gente medica, eu consigo controlar essa ansiedade, porque a gente já sabe hoje que o transtorno de ansiedade é uma patologia também química, a gente medica e consegue melhorar, mas ele vai fazer uma prova hoje, amanhã essa prova vai se transformar no vestibular, depois esse vestibular vai se transformar no primeiro emprego, depois esse primeiro emprego vai virar um chefe bravo, não é? As dificuldades, elas vão só mudando de cara. O que vai cada um dos problemas, não é? Por isso que é tão importante. Está me ouvindo? Parou? Sim, estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Fala, o que mais que você perguntar? Então, isso é importante, a senhora está dizendo aí, é importante não só o acompanhamento, né, com o neuropsiquiatra, mas também com o acompanhamento psicoterapêutico, que é fundamental. Isso, certo. Isso, Agora, isso. Com que tipo de transtornos essas mães e educadores podem ter que lidar nesse momento agora de pandemia? E também como é que as pessoas podem entender esses sinais e quando é hora de procurar ajuda? Que sinais, por exemplo, a senhora poderia elencar para a gente que podem ser interpretados como um sinal de alerta e que tipo de ajuda que nesse caso deve ser feito? E quando é que se busca? Busca um psiquiatra, busca um neuropsiquiatra, busca um psicólogo? E qual é o papel que cabe aos pais, educadores, crianças e profissionais para atuar nessa questão, né, doutora? E sempre observar os pais agora que estão em casa, não é? E os pais conhecem seus filhos, sempre observar o grau de sofrimento e o grau de desorganização emocional que isso está acontecendo, que a escola ou o momento,
certo? Está causando no seu filho. As crianças depressivas e as crianças com ansiedade, elas, muitas vezes, a depressão ela tem um perfil um pouco diferente na criança e no adulto. As crianças com transtorno depressivo, elas ficam mais irritadas e agressivas. Eu costumo explicar para as mães assim, como você mesmo disse, a criança é um reflexo do meio. Se eu estou me sentindo agredida, eu vou devolver para o meu externo o que eu estou recebendo. Então, a criança que fica mais irritada, ela fica brigona, ela fica brava, entendeu? Ela gosta de contestar. Muitas vezes, isso pode ser um transtorno depressivo. Em relação à escola, o que eu vejo? O sofrimento pré-aula, certo? São crianças que, antes de começar o horário, a aula é entre as 9 da manhã, às 8h30, essa criança já está chorando, com dor de barriga e vomitando. Chorando que não quer, que não consegue, não dou conta. E vômito é um sinal de síndrome do pânico, de transtorno de pânico, certo? Então, são crianças que alguns pais falam assim, ele não quer porque ele é preguiçoso. Não, nenhuma criança é preguiçosa ao ponto de começar a vomitar, ter dor de barriga, porque vai começar uma aula. Isso é um sinal de adoecimento. Eu sentou, ao mesmo tempo, são crianças que param de comer, ou então que começam a comer compulsivamente. Os transtornos de sono são muito comuns. As crianças, elas começam a ter dificuldade para dormir, dormem cada vez mais tarde e acordam cada vez mais tarde, certo? E eles vão reclamar. Com certeza a criança vai chegar para os pais e reclamar que não quero assistir aula, não quero ir porque é chato, não vou assistir aula porque eu sou burra, não quero falar assim, porque o fulaninho fica bulinando comigo, fazendo bullying comigo. Isso, as crianças chegam e comentam isso com os pais. Então, sempre procurar alguém que tenha experiência com neuropsiquiatria infantil, ou um psicólogo infantil, alguém que tenha vivência do mundo da criança, que conheça os transtornos, porque nem sempre é só TDAH que tem que dar um comprimido e que vai resolver todos os problemas. Na imensa maioria das vezes, não é um TDAH, é uma coisa mais complexa e não vai ser um comprimido que vai resolver. Então, se você preste atenção no seu filho, qualquer sinal de sofrimento dele, mudança de comportamento, preste atenção no seu filho e procure ajuda. Não deixe que isso se agrave. O que a gente tem visto também são crianças e adolescentes que querem abandonar a escola, certo? Por quê? Porque não dão conta. E aí isso dá uma questão seríssima de baixa autoestima, certo? E evasão escolar. Então, não deixe que seu filho perca o futuro. Procure ajuda o quanto antes para a gente poder ajudar, assim, dar um suporte para esse futuro, para que ele seja um adulto realizado. É isso que a gente quer. Certo. Agora, sabemos que muitas escolas, elas não estão preparadas, né? Tem, muitas vezes, até um único psicólogo para atender centenas de crianças e adolescentes. Esta já era uma realidade anterior à pandemia. Com a pandemia, provavelmente, a demanda por esse tipo de atendimento pode ter aumentado, mas as escolas não estão oferecendo esse suporte. Então, a quem eles podem pedir socorro se os seus pais vão com certeza sair dessa pandemia mais empobrecidos, muitas vezes sem condições de pagar um plano de saúde ou de ter acesso à medicação. O que a senhora diz para a gente? A senhora falou que a senhora trabalha também na rede SUS. Como é que ele pode buscar saída? Isso. Você tem os ambulatórios de saúde mental. A rede de saúde mental no Brasil, ela é bem estruturada. Você tem os ambulatórios de saúde mental, que você tem os atendimentos com os profissionais, sejam profissionais médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que são os ambulatórios, eles funcionam para os casos menos graves, e os CAPs infantis, onde você tem também esses mesmos profissionais.
Certo. Funcionando, não porta aberta como funcionava antes da pandemia, mas nós estamos trabalhando com as emergências. Os pacientes que já faziam tratamento continuam recebendo tratamento online e as medicações de suporte também, eles não deixaram de receber. E as urgências estão tendo, certo? Eu trabalho em 2 municípios aqui do Norte Fluminense, e nós, graças a Deus, a gente está conseguindo dar conta desses pacientes, eles não estão ficando desamparados. Ótimo. Eu não sei como é que está funcionando no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Sim, eu não sei como está funcionando. Doutora, estou entrando aqui para a gente duas perguntas que eu gostaria de fazer aqui. Duas estão aqui ligadas com uma só, que é da Ritinha Souza. Obrigada, Ritinha, de estar aqui com a gente. Ela está perguntando aqui, olha, e as provas online para crianças? A avaliação já é algo complicado. E o online, como fica? Prova online é muita responsabilidade para uma criança? Ela está perguntando aqui. É um gerador completo de ansiedade, é um gerador completo de ansiedade, como a gente falou no início. Eles colocam uma questão e você tem um tempo para você responder. E você está numa sala com, de repente, 20, 25 alunos. E a professora dá 2 minutos para o indivíduo responder. Se a criança tem qualquer dificuldade, se ela tem uma dificuldade de leitura, se ela tem uma dificuldade de escrita, se ela é míope, por exemplo, isso por si já é um fator, é um fator de dificuldade, certo? E aí ela não consegue naqueles 2 minutos e ela mostra isso para a turma. Você imagina como que isso é um fator gerador de estresse? Por essas e outras que as crianças estão adoecendo. Por essas e outras que eu, no início da live, eu já tive um paciente com tentativa de suicídio por isso. Porque as crianças estão expostas, não é? Elas estão totalmente expostas. Eu tenho pacientes, agora não, né? Mas eu tinha pacientes que só conseguiam fazer prova na sala do diretor. Por quê? Porque se sentiam oprimidas frente aos outros colegas. Como que elas fazem isso agora? Então, prova é um caos. Provavelmente vai ser necessário uma mudança nas práticas pedagógicas, né, doutora? As escolas têm exigido muito conteúdo dos estudantes. Tem uma outra pergunta aqui do Kleiber Finto. Obrigada por estar participando aqui com a gente, Kleiber. Doutora, a expectativa da perda do ano já não está causando transtornos em estudantes? Com isso, o próximo ano vai ser ainda mais difícil ainda para os professores. Ele está antevendo aí que vai ser mais difícil para os professores conseguir fazer com que recuperar essas crianças no ano que vem, né? Como é que a senhora está vendo isso daí? Com certeza. Eu acho que o ano que vem, esse ano, o rendimento escolar, o que se aprendeu está perdido esse ano, nesse doutora? ano, tem que ser revisto no ano que vem. Certo? Porque quando ele não, perdido, essa palavra é pesada, mas pesada, né? Eu acredito que ano que vem eles vão precisar rever. Está todo mundo pensando nisso. Sim. Está todo mundo pensando nisso. E você imagina os meninos que estão terminando agora o 2º grau. Você imagina você fazer um vestibular. Como vai ser esse Enem? O desdobramento disso tudo. 2021 vai ser um ano de desafio para a educação. Isso vai ter que ser totalmente revisto. Totalmente revisto. O que foi realmente ensinado. Certo? E o país do tamanho do que a gente tem, você imagina, com as diferenças econômicas, não é? Eu tenho pacientes que têm 5 filhos e um telefone. Sim, como que você uma limitação. Sim, como que essa família aprende? Se todos têm aula na mesma... Não é? Você imagina. Verdade. São várias realidades diferentes. Várias realidades. Sim. Doutora, o nosso papo está quase se encerrando. Eu queria apenas fazer 2 últimas perguntinhas
Eu já tinha te perguntado aqui, na verdade, a senhora acabou meio que respondendo. A senhora acha que não dá para falar que estou o ano perdido, mas com certeza vai ter muito que ser recuperado. Vai ter muito que ser recuperado em 2021. Vai ser um grande desafio aí para os profissionais, né, de educação principalmente, recuperar esses conteúdos. Agora, a senhora acha que o que que é mais importante, o conteúdo pedagógico nesse momento ou a saúde mental das nossas crianças e adolescentes? Os pais estão preocupados com o filho não passar de ano, entendeu? O que a senhora diria para esses pais que estão aflitos? Eu acho que mais importante do que o conteúdo pedagógico é realmente a saúde mental dessas crianças. Porque se eu estiver saudável, eu consigo, no ano que vem, recuperar essa perda. Se eu estiver doente, não adianta conteúdo nem aqui, nem no ano que vem. Então, a prioridade é manter essas crianças saudáveis, certo? Essa é a prioridade. É eu conseguir fazer o meu filho vencer esse ano. Um ano com tantos desafios, não apenas educacionais. Esse ano foi um ano de desafios e aprendizados para a vida, não é? Foi um ano onde nós testamos e continuamos testando os nossos limites. É um aprendizado para nós, enquanto família, enquanto seres humanos, é um aprendizado de vida. Vamos manter a saúde mental para vivermos 2021 e que venha 2021 e que nós estejamos preparados emocionalmente para ele. Verdade. Agora, doutora, por último, eu quero te perguntar o seguinte: aqui no estado do Rio já se fala em reabrir as escolas, né? O governo já está aí prevendo a reabertura das escolas a partir de meados de setembro, com algumas regras e tal. Estamos preparados, pais, professores, funcionários e, sobretudo, os alunos, para essa volta às aulas nesse momento? A senhora é a favor da volta às aulas nesse momento, doutora? Eu acho que cada faixa etária tem a sua particularidade. Eu acho que o curso superior, com as suas restrições, curso superior e segundo grau, com as suas restrições, com menor número de alunos, eu acho que conseguimos voltar. Agora, educação infantil e pré-escolar, extremamente difícil, eles não têm maturidade, e, além disso, eles são mais... eles estão em casa, certo? Com os avós. Muitos vivem com os vovós. E isso é um risco a ser considerado. Eu não consigo imaginar uma criança de 5, 6 anos de máscara, não trocar biscoito, não trocar copo, não trocar máscara, não tirar a máscara, não espirrar e tossir um em frente para o outro. Eu não consigo imaginar isso numa escola de educação infantil e pré-escolar. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser bem analisada, certo? Sim. Mais fácil em segundo grau e educação universitária, do ensino superior. Agora, infantil, isso tem que ser muito pensado. Inclusive, teve pais aí, né, que tem crianças no maternal, no pré-escolar, que eles acabaram tirando os filhos do colégio, porque ia ser muito difícil conseguir fazer... Está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo, doutora? Está me ouvindo aqui? Estou te ouvindo perfeitamente. Ótimo. Então, alguns pais, inclusive, tiraram essas crianças menores, né? Tiraram da escola, da creche, enfim. E os adolescentes também, eles também têm muito essa necessidade de estar em bando, estar no coletivo, né? Eles também sentem muito esse calor humano, de estarem juntos. Vai ser muito complicado essa volta às aulas, se ela realmente ocorrer, né, doutora? Vai ser difícil, vai ser complicado. Agora, bom, a gente vai ter que encerrar aqui o nosso papo por hoje.
A gente vai encerrar nosso papo aqui por hoje. Doutora, a conversa está maravilhosa, a senhora tem um monte de informação aqui para passar para a gente. Queria saber, se para a gente encerrar, o que a senhora acha que é relevante falar, dar um recado para os pais, para as mães, para os educadores que não, vão estar assistindo essa live, porque essa live vai ficar disponível no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Então, o que a senhora diz para as pessoas que ainda vão assistir a nossa live nesse momento? Quer dizer, que vão assistir depois também a nossa live. O que a senhora diria nesse momento? Foi como a gente reforçando. Preste atenção no seu filho e prime pela saúde mental dele. Nós precisamos nos auxiliar nesse momento. Nós tenhamos saúde para 2021. Mais importante do que aprender nesse momento, mais importante do que uma videoaula... Passar de ano. Mais importante do que passar de ano é você estar saudável. Então, preste atenção no seu filho e, se ele te pedir ajuda, leve isso a sério. É muito importante. Eu escuto muitos pais falarem porque ele é preguiçoso, porque ele não quer aprender. Valorize o que o seu filho fala. Se ele estiver mostrar qualquer sinal de sofrimento, procure um profissional de saúde mental infantil. Ajude seu filho a viver, a atravessar esse momento difícil, mais esse desafio, certo? Para que 2021 nós façamos um novo ano. Cheguemos em 2021 saudáveis, certo? Eu recebi no meu WhatsApp aqui uma mensagem que a pessoa diz: mas a minha filha tentou começar a fazer um atendimento psicoterápico à distância e não se sentiu motivada a continuar. O que diz para uma mãe dessa, doutora Jéssica? Como é que ela pode fazer para incentivar a filha que está precisando, que está num processo de transtorno de ansiedade? A psicoterapia exige empatia, certo? Exige, como tudo, não é? Exige empatia. Se ela não se sentiu, não conseguiu formar vínculo com essa profissional, de repente essa mãe pode procurar uma outra profissional. Ou então fazer uma avaliação, existem colegas já que já estão atendendo presencialmente. Então procure um atendimento presencial para essa criança, para esse paciente, certo? Mas não foi porque ela não se deu bem com um profissional que isso vai ser generalizado, certo? Continue tentando. A empatia é primordial para o atendimento neuropsicológico ou neuropsiquiátrico. Ótimo. Excelente, doutora Jéssica. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer quem participou aqui da nossa live, quem ainda vai participar da nossa live, quem ainda vai assistir a nossa live, que ela fica disponível. Muita gente fala para mim: olha, eu só vou conseguir assistir depois, não tem problema. Vai ficar lá, a gente manda o link para todo mundo, está no nosso YouTube, Vida e Ação, está no nosso Facebook aqui, Portal Vida e Ação. Não deixem de assistir. A gente também tem uma matéria, gente, no nosso portal, excelente, com a doutora Jéssica, em que ela explica tudo sobre transtorno de aprendizagem. Tem uma outra matéria também que ela fala como lidar com a criança autista em casa nesse período da pandemia. E tem uma outra matéria também que ela fala muito também, aí fala para o público em geral sobre como controlar a ansiedade, gente, nesse período da pandemia. Muito bom, fique ligado, entra lá, coloque lá, saúde mental, entra no nosso site, vai na lupinha, coloca saúde mental, que você vai encontrar muito conteúdo. Joga ansiedade, vai encontrar muito conteúdo sobre ansiedade, sobre depressão, enfim, busque ajuda, gente, é fundamental buscar ajuda para o seu filho, para a sua filha, enfim, não deixe de fazer isso, porque como a doutora Jéssica colocou aqui, sim, não é só na rede esse é o recado. Não é só na rede privada, também está disponível na rede pública. Quero agradecer muito todo mundo que está aqui acompanhando a gente hoje, que vai assistir depois. Lembrando que o nosso Papo de Pandemia fica disponível. Lembre-se, gente, fiquem em casa, se cuidem dos seus, tá? Um beijo, até o próximo. Até o próximo Papo de Pandemia. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Tchau, obrigada a vocês todos, Rose. Tchau. Tchau.